Olá, tudo bem com você? Nessa aula vamos falar sobre o sensoriamento remoto. O que é isso? Primeiro vamos pensar na expressão sensoriamento remoto. Sensoriamento vem de sensor. Sensores são equipamentos que captam informações à distância, então remotamente. Sensoriamento remoto, então, significa para nós a obtenção de informações à distância, sem contato físico. Existem diversos tipos de sensores, mas esses sensores eles são divididos em duas categorias: sensores passivos ou sensores ativos. Qual que é a diferença entre eles? Antes de falar da diferença, vamos entender o seguinte: todo sensor trabalha com a captação de energia. E a energia que a gente está se referindo aqui são as ondas eletromagnéticas, no caso, a luz. A gente sabe que as ondas eletromagnéticas elas têm diferentes comprimentos e diferentes frequências. No caso dos sensores que nós vamos trabalhar aqui, existem aqueles sensores que são chamados de passivos e aqueles sensores que são chamados de ativos. Os sensores ativos são aqueles que emitem a sua luz. O que significa isso? São sensores que emitem a luz e captam a luz que foi emitida por eles. Essa luz ela vai ser refletida por algum objeto, tá? Aqui eu coloquei emitem luz e captam luz para você diferenciar o mecanismo principal de funcionamento. Vamos dar um exemplo de sensor ativo. Uma câmera fotográfica com flash é um sensor ativo. O flash ele serve para quê? Quando que a gente usa o flash de uma câmera fotográfica? Quando nós temos uma ausência de luz ou nós temos uma claridade muito baixa, uma falta de luminosidade. Ao utilizar o flash, ao emitir o flash, a câmera ela emitiu energia. E essa energia que vai permitir que a gente obtenha informação sobre o ambiente que nós estamos. Então, a câmera fotográfica com flash é um exemplo de sensor ativo. Agora, a câmera fotográfica sem o flash, então imagina, vamos tirar uma foto de manhã, com a claridade, com a luminosidade presente, ela é um sensor passivo. Por quê? Ela vai captar a energia refletida, a luz refletida. Captam luz. E essa luz aqui é a luz refletida pela superfície, combinado? Sensores ativos emitem luz, e aí são sensores, portanto, que dependem dessa emissão, exemplo, as câmeras fotográficas com flash, e os sensores passivos são aqueles que captam a luz refletida. Perfeito? Bom, entre os sensores, os mais utilizados hoje no mundo são os sensores que a gente chama de passivos. E o principal sensor passivo que é utilizado na obtenção de informações à distância no sensoramento remoto são exatamente os satélites artificiais. O que são satélites artificiais, no caso? São equipamentos desenvolvidos pelo homem que captam informações sobre a superfície à distância. E esses equipamentos, eles orbitam a Terra, eles dão volta ao redor da Terra, eles realizam uma órbita, um caminho ao redor do nosso planeta. Esse caminho pode ser tanto passando pelos polos, quanto, por exemplo, passando pela linha do Equador. Beleza? Então vamos ver como é que funcionam os satélites. Nós temos basicamente dois tipos de satélites artificiais, dois tipos de órbitas, melhor dizendo. Existem mais, mas os dois principais, as duas principais órbitas são a órbita geoestacionária e a órbita polar. Satélites geoestacionários, satélites polares, ok? O que é um satélite geoestacionário? Era o nome, geoestacionário. Geoterra, estacionário, estacionado. O satélite geoestacionário, ele está a uma distância muito grande da Terra, de forma que ele consegue acompanhar o movimento de rotação do nosso planeta. Então esse satélite ele demora 24 horas para completar a sua órbita, para dar uma volta ao redor da Terra. E dessa maneira, como ele consegue acompanhar o movimento de rotação da Terra, a transmissão de informações ela é muito rápida. É uma transmissão de informações com um delay, um atraso muito pequeno. Os satélites geoestacionários eles são amplamente utilizados para comunicação. Então, por exemplo, transmissão de sinal de TV, de internet, de rádio, via satélite geoestacionário. Mas vejam, estão a uma distância muito grande da Terra, a mais ou menos 37 mil quilômetros de distância da superfície. Eles ficam distantes exatamente para conseguir acompanhar o movimento de rotação do nosso planeta. No caso do satélite geoestacionário, a gente percebe muitas vezes o famoso delay. O que é o delay? É o atraso da informação.
Esse atraso ele fica em torno de 0,33 milésimos de segundo, né? Ou seja, é muito, muito pequeno, mas é perceptível. Tanto é que se você tem TV, que é TV paga na sua casa, que é transmitida através de satélites, ou você obtém o sinal através dos satélites, através daquela antena que você coloca na sua casa, você já deve ter observado que muitas vezes você está ali assistindo uma partida de futebol, né, que é ao vivo, e de repente o seu vizinho lá de fora grita o gol antes de você. O jogador está no meio de campo na sua TV e o vizinho já está gritando gol. Por que isso acontece? Delay. O delay acontece porque a gente tem uma ligeira demora na transmissão da informação do satélite em direção à superfície, em direção à antena que está lá na sua casa, em direção à antena que está, por exemplo, na central de TV. Combinado? Então, comunicação, satélite geoestacionário. Já os satélites polares, eles têm uma outra finalidade e têm um outro comportamento. Percebam que os satélites polares, eles estão a uma altitude mais baixa que os satélites geoestacionários. Esses satélites, eles realizam uma volta ao redor da Terra em menos tempo. Gastam por volta de 100 minutos para dar uma volta em torno da Terra. Portanto, dão mais ou menos 14 voltas ao redor da Terra, passando pelos polos. Então, eles fazem isso aqui, ó. E à medida que eles fazem isso aqui, vamos imaginar, é como se fosse um grande scanner. Eles vão escaneando a superfície. E à medida que vão escaneando a superfície, a gente vai obtendo informações sobre ela. Então, os satélites polares, eles são amplamente utilizados, por exemplo, no monitoramento da superfície terrestre de recursos naturais, como, por exemplo, as florestas, como a floresta amazônica. Dá para controlar o desmatamento utilizando um satélite polar? Sim, é possível. Os satélites polares, então, eles têm essa função de captar imagens em maior quantidade ao longo do dia sobre um determinado ponto. Então vem cá comigo. Quando a gente olha para os satélites, a gente tem que pensar em todas essas funções. Olha, comunicação, então a gente falou aqui os satélites geoestacionários, monitoramento de recursos naturais, beleza, como por exemplo as florestas, os recursos hídricos, meteorologia, previsão do tempo, localização, que é o que a gente chama de GPS, que vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Tá? Sistema de posicionamento global. Bom, importante dizer, como é que funciona? A gente tem a luz incidente, que pode ser refletida ou absorvida pela superfície, nós vamos falar sobre isso agora, mas supondo que ela foi refletida, essa luz refletida, ela vai ser captada pelo satélite, processada pelo satélite, e a informação vai ser encaminhada do satélite para a superfície. Então a ideia é captar o máximo de informações possíveis sobre a superfície terrestre, através desses equipamentos que orbitam o nosso planeta. Importante mecanismo de funcionamento. Vem comigo para o lado direito aqui agora. Albedo. O que é albedo? Albedo é a capacidade, a quantidade de luz refletida pela superfície. É a capacidade de refletância, de refletir a luz que a superfície possui, que os materiais possuem. E é importante dizer, superfícies mais claras apresentam maior albedo, superfícies escuras, menor albedo. Superfícies mais claras refletem mais a luz, superfícies escuras absorvem mais a luz. Exemplo de superfícies claras que refletem muito a luz. Vamos lá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Exemplo, gelo. As geleiras. Gelo. Tá? O gelo reflete muito a luz. Inclusive, esse é um dos motivos que explica a baixa temperatura dos polos. Não é a razão pela qual existe neve e muito gelo no Polo Sul e no Polo Norte, mas é um fator que contribui bastante. Por quê? Se eu não tenho absorção dessa luz, eu não converti essa luz em calor, que é um outro tipo de energia. Resultado, o gelo reflete a luz, consequentemente deixa o ar mais frio e mais seco. Combinado? Agora, superfícies escuras. Exemplo, asfalto. Asfalto. Dá para perceber o asfalto em uma imagem de satélite? Sim. Por que isso é possível? Porque o asfalto, ele, por ser uma superfície mais escura, ele absorve a radiação. Assim como a vegetação também absorve parte da radiação. Tanto é que a luz é necessária à fotossíntese, ao desenvolvimento das plantas. Então, moral da história, os materiais eles se comportam de maneiras diferentes de acordo com a sua coloração, com a sua tonalidade, ok? Exatamente porque superfícies mais escuras absorvem mais, superfícies mais claras refletem mais a energia. Combinado? Então esse é o albedo. O albedo interfere diretamente
na capacidade, então, de refletir ou de absorver a luz, que no caso é a energia. Agora vamos ver a utilização dos satélites para localização, através dos sistemas de localização. Vem comigo! Então, vamos continuar nossa conversa sobre sensoramento remoto? Agora vamos falar sobre os satélites de localização e os sistemas de localização. O primeiro sistema de localização desenvolvido pelo homem foi o sistema de GPS, Global Position System, Sistema de Posicionamento Global, desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na década de 70/80, com a finalidade de fornecer a latitude e a longitude de qualquer ponto do nosso planeta. Esse sistema não é o único hoje, porque hoje temos outros sistemas além do GPS. Vem comigo. Então, olha só, localização, sistemas, GPS, 24 satélites. E aí, gente, importante falar que aqui nós não temos que trabalhar com a decoreba, vamos ter que guardar esses dados. Não, é só saber que existem sistemas além do GPS. O GLONASS, que é o sistema russo, conta com 24 satélites, tem a mesma lógica de funcionamento do GPS. O COMPASS, que é chinês, conta com 30 satélites, e o Galileu, que é europeu, da União Europeia, e conta com 30 satélites também, ok? E aí percebam, né? São sempre múltiplos de 3, 30 satélites, 24 satélites. Por quê? Porque os satélites de localização, eles trabalham com a triangulação. O que significa a triangulação? Vem comigo aqui para esse desenho. Veja, eu tenho 3 satélites, certo? Satélite A, B e C. Tenho aqui um ponto, esse ponto está georreferenciado com a latitude e a longitude, mas de que maneira? Imagina que eu tenho uma pessoa em pé aqui nesse ponto, essa pessoa está lá com o GPS em mãos. Para que esse GPS forneça a latitude e a longitude correta dessa pessoa, é necessário que tenhamos essa triangulação. Esses 3 satélites, eles vão fornecer simultaneamente a informação de localização. Se eu tiver só 2 satélites, eu não consigo essa localização. Então, no mínimo 3 satélites para conseguir a localização de qualquer ponto na Terra através da triangulação, ok? Ô, Léo, existem vários satélites de localização, certo? Sim, existem, mas a gente precisa no mínimo de 3 satélites para permitir a localização de qualquer pessoa ou objeto na Terra através da latitude e a longitude. Então, esses 3 satélites vão retornar para essa pessoa que está lá naquele ponto ali no continente africano, com o GPS em mãos, ou com o GLONASS, ou com outro equipamento em mãos, a latitude e a longitude exata daquele ponto. Importante dizer, tanto o sistema de GPS quanto os demais, eles trabalham com algumas distorções em pontos estratégicos. E isso tem a ver com a geopolítica. Por exemplo, a coordenada geográfica fornecida por um GPS da Casa Branca, ou a coordenada geográfica fornecida de uma mesquita no Oriente Médio, ou numa igreja, ou que é referência para cristãos, para muçulmanos, enfim, pontos estratégicos, pontos que são ali muito conhecidos, Torre Eiffel, enfim, esses pontos eles têm a sua localização distorcida, ligeiramente distorcida, tá? Propositalmente. Por quê? Para que essas informações de latitude e longitude, pelo menos no GPS que tem um acesso à população, porque nem toda a informação do GPS, por exemplo, ela chega até a população civil. Essa informação que chega à população civil ela é um pouco distorcida para evitar o uso para funções não muito interessantes, como, por exemplo, atentados terroristas, etc. Ok? Bom, Léo, então, toda vez que eu falar de sistema de posicionamento, eu estou falando de satélite de localização. Existe mais de um sistema, mas eles sempre trabalham com triangulação. Combinado? Agora, ao mesmo tempo, vem comigo. Esses sistemas de localização, eles estão interligados a um outro sistema, que a gente chama de Sistema de Informação Geográfica, que representa a sigla SIG, Sistema de Informação Geográfica, só que em inglês GIS, tá? Então a gente está falando de um sistema que é diferente da localização, do sistema de localização. Eles trabalham em conjunto, os dois são sistemas, mas são sistemas diferentes, ok? A lógica do sistema de informação geográfica é cartografar as informações obtidas através de um satélite, é representar em um mapa a latitude e a longitude, usar essa informação para georreferenciar vegetações, relevos, construções. Então, olha só, o sistema de informação geográfica ele tem como função o georreferenciamento de informações, passar a latitude e a longitude
dos pontos que eu estou interessado. Então vamos dar um exemplo de utilização do SIG, né? O Google Maps. O Google Maps ele cartografa as informações de latitude e longitude obtidas através de satélites de localização. Então é um georreferenciamento. Se você acessar o Google Maps e procurar lá o endereço da sua casa e achar a sua casa, você vai conseguir obter a latitude e a longitude da sua casa através do Google Maps, porque ele é um sistema de informação geográfica. Eu casei tanto as informações de localização quanto o mapa para poder georreferenciar, representar com latitude e longitude os pontos diferentes da Terra. Combinado? Importante dizer, quando a gente analisa uma imagem de satélite, aqui eu fiz uma representação, nós conseguimos perceber claramente as diferenças entre as superfícies. Por exemplo, construções. Construções como aquelas que eu representei nesses dois quadrantes aqui, ó, elas aparecem de forma bem angular, ou seja, são superfícies bem angulares, tá? Não necessariamente 90 graus, mas dá para ver que aquilo ali foi obra do homem, beleza? Agora, ao mesmo tempo, a vegetação, florestas, ela vai ser vista de cima como se fossem ali pontos, né? E esses pontos eles vão variar em densidade. Então, por exemplo, eu tenho uma vegetação que é mais aberta, logo eu vou ter menos pontos, eu vou ter um espaçamento maior entre as árvores. Já florestas, eu vejo vários pontos simultâneos próximos. Por quê? Porque o satélite capta a imagem de cima. E vamos lembrar que a vegetação ela absorve uma parte da radiação. Ela não absorve totalmente, ela absorve parcialmente. Então ela aparece mais escura na imagem de satélite, um verde mais escuro. Beleza? Se você for fazer uma prova que geralmente é preto e branco, monocromática, você vai perceber que ela tem uma superfície meio rugosa e mais escura. E, importante dizer, rios, formato curvilíneo, e as ruas e avenidas, aí depende. Por quê? Se você tiver uma rua que está pavimentada, ou uma estrada que está pavimentada com asfalto, você vai conseguir perceber que ali tem asfalto. Por quê? Porque o asfalto absorve a radiação, o asfalto tem um baixo albedo. Ao mesmo tempo, se não tiver pavimentação, se for estrada de terra, como a maior parte das estradas do Brasil, das rodovias no Brasil, a gente também vai perceber na imagem de satélite. Por quê? Porque essa superfície ela vai refletir mais a luz do que o asfalto, então ela vai aparecer mais clara na imagem de satélite. Então nós conseguimos, em uma imagem de satélite, diferenciar tanto a cobertura vegetal, dá para saber, por exemplo, se teve desmatamento numa floresta, se a gente percebe um espaço em branco ali, ó, cercado de pontinhos, é porque essa área é uma área em que houve desmatamento. Então, através de um satélite polar, por exemplo, eu consigo perceber exatamente o local onde houve o desmatamento. E aí vamos supor que você está analisando uma imagem de satélite no computador. E aí você passa o mouse em cima dessa área, ela vai te fornecer a latitude e a longitude. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um sistema de informação geográfica. Então, nós conseguimos saber a localização precisa desse local onde foi feito o desmatamento. Beleza? Léo, para fechar a nossa aula de sensoramento remoto, quantos satélites nós temos na Terra ao todo? Por volta de entre 4.000 e 5.000 satélites. Vários desses satélites não estão mais ativos. Estão inativos, deixaram de ser utilizados, perderam ali a sua validade porque são muito antigos. Importante lembrar que o primeiro satélite que foi lançado pelo homem foi o Sputnik, que foi lançado pela União Soviética em 1957, no final da década de 50, em contexto da Guerra Fria. Logo depois, os Estados Unidos lançou o Explorer 1 e aí começou a famosa corrida espacial, exatamente uma disputa para quem chegasse primeiro ao espaço. E os satélites eles foram fundamentais nesse contexto de Guerra Fria. Mas, para a gente fechar, eles são importantíssimos também para nós no contexto atual. Se não fosse esse desenvolvimento lá do passado, a comunicação, a transmissão de informações, a localização geográfica, o acompanhamento meteorológico seria totalmente prejudicado. Beleza? Então é isso, galera. Valeu e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.